Doutor Marcos Borba, muito Bom obrigado pela dia. presença online aqui, é isso que estamos vivendo eu e você, né? Mas é interessante que o senhor deu um recado importante. Cirurgião de cabeça e de pescoço. Eu queria que o senhor explicasse como é que é a cirurgia de cabeça e de pescoço, porque muita gente, quando diz assim, meu Deus, vai ter que abrir a cabeça. É um temor, um medo muito grande, não é, doutor? Verdade. Primeiramente, bom dia, Zé Bom Eduardo. dia. O Senhor está no céu, é Marcos só. Realmente é uma dúvida que as pessoas têm, por incrível que pareça, alguns médicos também e outros profissionais de saúde. O cirurgião de cabeça e pescoço é aquele indivíduo que trata todos os problemas que nós temos no pescoço, em termos de doenças, e na face. Ele não trata o que está dentro do crânio, dentro da cabeça. Isso é objeto de atuação do neurocirurgião, do neurologista. Então, os problemas que estão localizados na boca, na garganta, no órgão da voz, que é a laringe, na pele do pescoço e do couro cabeludo, né? Nas glândulas que estão no pescoço, como a glândula tireoide, as glândulas salivares, no nariz e nas cavidades que ficam em torno do nariz. Isso tudo é objeto de atuação do cabeça e pescoço. Mas o que está no sistema nervoso central, né, dentro da caixa craniana, aí é o neurocirurgião. Dentro da coluna, é o neurocirurgião também. Há muito tempo atrás, eu tenho um amigo que ele fez uma cirurgia no pescoço. Através de um sexo oral, ele pegou uma bactéria. Queria que o senhor explicasse isso aí, como é que isso desencadeia? Sexo oral pode provocar o quê? Então, antes de entrar diretamente aí na questão do sexo oral como fator de risco para o câncer de garganta, né? É falar que assim, o câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer de boca, o câncer de garganta, ele tem como principais fatores de risco o tabagismo, fumar, né? E beber também bebida alcoólica de forma exagerada e por muito tempo. Esses são os principais fatores de risco. Mas foram feitos vários estudos e foi comprovada a associação da infecção pelo vírus papiloma humano, o HPV, né, com alguns cânceres, principalmente cânceres de garganta. Então, esse vírus, né, que está muito associado a outros cânceres da esfera genital, o câncer de colo de útero, né, o câncer da região anal, mas também ao câncer de garganta por conta da contaminação com esse vírus através do sexo oral desprotegido, né? Sem o uso de preservativo. Então, existe essa associação. Então, existe apesar de ainda ser muito mais frequente a associação com o ato de fumar e de beber compulsivamente, exageradamente, hoje a gente vê cada vez mais pessoas que não fumam e que não bebem e que provavelmente têm uma relação com essa infecção pelo HPV. Por isso é importante disseminar essas orientações de prevenção, de evitar comportamento de risco em relação ao sexo oral, né? Em relação à diminuição dos parceiros e estimular a vacinação, né, dos pré-adolescentes contra o HPV. Isso vai gerar Mas também isso não acontece só com o homem, né? Porque a mulher também pratica o sexo oral. Ela também está inclusa nessa questão aí. No caso, a mulher seria o quê? Não, também, ela também está Também? inclusa. Também está inclusa.
Nesse sentido, ela também está exposta e ela pode ter um câncer de garganta, assim como ela tem um câncer de colo de útero. Então, é importante a prevenção. Isso vale para ambos os sexos. Garganta, boca, são tão perigosos como outros cânceres que temos aí, de pâncreas e outros, ou são cânceres que dá para resolver mais rápido? Então, quanto mais precoce a gente diagnostica, maior é a chance de ter cura. Então, por exemplo, um câncer de boca, de garganta, ou de laringe, que é o órgão da voz, diagnosticado bem no início, é possível a gente ter acima de 80% de chance de cura. É claro que existe a agressividade, né, biológica de cada tipo de câncer. O câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo, né, e que, às vezes, para dar uma sintomatologia que mereça ou que possibilite a investigação e o diagnóstico, a gente não consegue descobrir esse tipo de câncer muito no início. Diferente do câncer de boca, que a sintomatologia é muito mais visível, né? As alterações são muito mais fáceis de serem observadas. Basta abrir a boca, de frente ao espelho, o próprio autoexame pelo indivíduo pode fazer com que ele suspeite de alguma coisa, né? Além de contar, a gente conta também com outros parceiros nesse combate, como, por exemplo, o cirurgião dentista. O indivíduo vai ao dentista e o dentista obrigatoriamente vai visualizar qualquer alteração precoce. Agora, eu estou conversando com o doutor Marcos Borba, do Grupo CAM, cirurgião de cabeça e também de pescoço. Agora, um câncer que as mulheres temem porque mexe completamente, aliás, todos mexem, né? Mas esse mexe na estética, mexe na vaidade, mexe no dia a dia da mulher. É o câncer de tireoide. E esse câncer ele está entre os 5 mais comuns entre as mulheres. Como é que pode se combater esse câncer? Verdade. Esse tipo de câncer, o aumento no aparecimento dele é tão grande, né, que aqui no Nordeste, a gente pode dizer que está entre os 3 mais comuns na mulher. É um câncer que aumentou muito o seu diagnóstico pelo aumento do uso e a melhoria dos meios de investigação por imagem. Então, hoje, o indivíduo faz um ultrassom, a mulher submete a um ultrassom, geralmente solicitado até como exame de rotina, né, pelo ginecologista, e ele descobre um nódulo com 2 milímetros. Imagine, há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha aparelho de ultrassom com essa capacidade, né, de diagnosticar. Então, a gente passou a diagnosticar muito mais esse tipo de câncer, né? Que, felizmente, é um câncer virtualmente quase 100% curável. A gente tira algumas exceções que fogem a essa regra, mas virtualmente ele é 100% curável, digamos assim, né? E a gente combate através justamente da avaliação quando existe algum sintoma, ou nas avaliações de rotina, onde se emprega o uso de exame de imagem, né, e se identifica algum nódulo, algum carocinho na tireoide. Esse carocinho ele é avaliado sob o prisma do próprio ultrassom para ver se é um carocinho suspeito ou se não é. A maioria desses carocinhos não é câncer, né? Então, só uma minoria é que verdadeiramente é câncer. E aí, a depender dessa avaliação, principalmente com o ultrassom, a gente identifica aqueles nódulos, aqueles caroços, que vão precisar prosseguir a investigação através de um exame de biópsia por punção com agulha fina, né? A biópsia chamada de PAF, punção aspirativa com agulha fina.
Inclusive, eu estava dando aula hoje, né, aqui na faculdade, e falando sobre o exame de punção, de biópsia com meus alunos. Então, é um exame relativamente simples, né, pouco invasivo, e que aí vai fornecer as informações para a gente decidir se precisa ou não tratar esse tipo de câncer. Doutor Marcos Borba, o tabagismo continua sendo o grande vilão. Eu acho que até mais que a bebida alcoólica, né? O que é que o senhor acha do tabagismo? Não, sem sombra de dúvida, é o grande vilão, não só para o câncer de cabeça e pescoço, mas para outros tipos de câncer, né? Das vias do trato respiratório, câncer de pulmão, né? Outros tipos de doença, sem sombra de dúvida. Agora, o etilismo ele tem um papel importante, porque quando a gente soma os dois hábitos, né, por muito tempo, na verdade, o resultado não é a soma dos dois hábitos. O resultado é uma multiplicação. O ato de beber durante muito tempo, ele tem um efeito potencializador do malefício do cigarro. Então, o indivíduo que fuma e que bebe, ele aumenta a chance de ter um câncer na ordem de 30 vezes do que um indivíduo que não fuma e que não bebe, né? Enquanto que só fumar aumenta talvez 10 vezes, só beber aumenta 4 vezes, mas quem fuma e bebe aumenta muito mais. Então, por isso a importância também de ter atitudes positivas em relação a esse outro hábito. Através da saliva, a gente pode perceber algum tipo de sintoma, doutor Marcos Borba? Da saliva, pode, difícil, no né? caso de cânceres avançados, o indivíduo ele aumenta um pouco a salivação. Existem sintomas bem precoces, bem iniciais, sinais, né? O indivíduo pode perceber, por exemplo, uma mancha dentro da boca, na língua, uma mancha branca, uma mancha avermelhada. Isso já pode ser, né, uma lesão pré-cancerosa, já pode ser até um câncer, num estágio bem inicial, onde muitas vezes o tratamento é bem menos complexo. Com o evoluir, né, da doença sem tratamento, então pode surgir feridas na boca que não cicatrizam, caroços na boca. Isso faz com que a salivação adquira um aspecto mais importante. Existe um aumento da salivação, o hálito fica muito pior, existe uma associação com má higiene, né? Pode haver sangramento, dificuldade para engolir o alimento. Isso tudo pode levar à alteração, sim, da salivação. Doutor Marcos Borba, muito obrigado. Antes, por favor, Camille, alguma pergunta aí? Alguma mensagem aí na rádio, Camille? Temos sim, Zé. Nossa ouvinte, Ângela, quer saber se os enxaguantes bucais podem, de alguma forma, desencadear um câncer, porque ela ouviu falar, mas não sabe se é fake news, ela quer tirar a dúvida aqui com o doutor Marcos. São vários, né, doutor Marcos? Existem vários enxaguantes. Cetacol e companhia. O importante é a gente utilizar o enxaguante bucal sem álcool na sua composição. Então, hoje a gente consegue, e a maioria já é fabricado sem álcool. O enxaguante com álcool pode, a longo prazo, o uso continuado está associado também claro, de uma forma menor, mas está associado também à geração de cânceres na boca. Mais alguma pergunta aí, Camille? Pronto. Eu tenho uma pergunta pessoal, Zé. Eu queria saber, doutor Marcos, qual é a relação do câncer, enfim, na região do pescoço, da cabeça, com a carne vermelha? A gente pode fazer essa relação? Boa pergunta. Alimentação, doutor Marcos. Isso. Como é que a gente pode se alimentar? Pergunta fantástica da Camille aí, que eu tinha me passado. Carne vermelha, existe uma campanha, não coma carne vermelha. Enfim, tem relação ou não? E a alimentação? A gente pode ter com a alimentação um efeito protetivo se a gente se alimenta de forma variada, privilegiando vegetais, verduras,
principalmente aqueles de cor alaranjada, avermelhada, porque são ricos em uma substância chamada beta-caroteno, e isso tem um efeito protetor, né, em relação ao câncer de cabeça e pescoço, em relação ao câncer de boca e em relação ao câncer geral. Beterraba, doutor. Beterraba. Também tem um efeito saudável, né? Então, não só o consumo de carne vermelha, mas também o sedentarismo, a obesidade, tem uma relação com muitos tipos de câncer. Então, faz parte de medidas gerais, né? Você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em vegetais, em frutas. Isso é importante como fator protetor. Doutor, muito obrigado. Vamos ter mais tempo aí para conversar, obviamente. Eu quero saber, o estresse leva muito também, né? A correria do dia a dia, a batalha, a agenda, a hora, o cansaço, a volta. Isso a gente vai ter tempo para conversar, também está relacionado a tudo isso. Muito obrigado, doutor Marcos Borba. Eu que agradeço, Zé Eduardo. Obrigado à sua audiência pela atenção. É um prazer estar conversando com você. Saudações vieirenses. Um abração, doutor. Tchau, tchau. Até logo.